Nós estamos recebendo diversas entidades sociais aqui da nossa cidade, bem como da região, desde o início do ano, e a gente sempre continua atendendo as demandas para que você possa conhecer o trabalho social em diversas plataformas. Hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho o Instituto, o Grupo Maria de Nazaré, conhecido popularmente como Maná. O João, ele que é psicólogo, coordenador das atividades por lá, vem bater um papo com a gente, tirar muitas dúvidas e você em casa conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, tudo bem, eu agradeço primeiramente o convite. Eu me lembro que há um tempo atrás nós batemos um papo no rádio para que as pessoas conhecessem um pouquinho sobre o Maná, mas olhando hoje aqui, depois de todo esse tempo, a gente mora numa cidade muito rotativa, pessoas vêm, pessoas voltam. O que é o Grupo Maria de Nazaré? A Maria de Nazaré é uma comunidade terapêutica, que é um local de acolhimento institucional para pessoas com problemas relacionados a álcool e outras drogas. Lá, essas pessoas, o público que nós atendemos é o público adulto, masculino, a partir de 18 anos, sem comorbidades psiquiátricas ou clínicas mais severas, ou seja, que estejam em um quadro psiquiátrico estável e clínico que não esteja comprometendo, que não sobressaia a questão da dependência no momento. Hoje, atualmente, quantas pessoas são atendidas por lá, João? A nossa capacidade é de 30 vagas. E no momento nós estamos com uma ocupação de 22. A gente, claro que inevitavelmente nós temos ainda um preconceito em relação às pessoas dependentes químicas. Existem vários lados, de que eles são bandidos, de que eles são ladrões, mas também tem um lado social. Ainda existe esse preconceito ou vem diminuindo ao longo dos anos, você que já está há algum tempo por lá? Sem dúvida, Wesley. Infelizmente existe muito esse preconceito ainda. Embora muitas vezes a mídia tenha abordado muitas essas questões relacionadas à drogadição, mas o que nós vemos atualmente ainda tem muitas críticas do público por não entender que é uma doença, trata-se de uma doença mental. A dependência química ela está qualificada no Código Internacional de Doenças. Então, isso é importante que as pessoas de casa saibam, porque quando a gente tira do âmbito da moralidade, como muitas vezes é abordado, de tratar como as pessoas sendo pessoas de mau caráter, e traz para o âmbito realmente do que é como uma doença, isso começa a fazer a forma de ver a questão, de avaliar, de enxergar a pessoa que está com essa doença, acaba sendo diferente, e daí então fica mais fácil a gente tirar esses véus e poder, inclusive, pelo menos não julgar, o que muitas vezes, infelizmente, acontece, e isso faz com que haja um distanciamento da sociedade perante ao público. E esse distanciamento social que as pessoas podem fazer para esse grupo, sejam eles aqueles dependentes da nossa família, ou aquela pessoa que está em tratamento, ou as entidades que fazem esse tipo de trabalho, isso acaba atrapalhando no processo de mais pessoas se reabilitarem? Sem dúvida. Uma das dificuldades que nós vemos e dos objetivos do nosso trabalho é justamente resgatar ou fortalecer os vínculos familiares. Então, no início, quando a pessoa chega para tratamento, é muito comum nós observarmos essa questão da própria família de entender que a pessoa é sem vergonha, a gente já tentou ajudar e ela não quis, ela não aceita. E quando há um momento, por ser um tratamento voluntário, o que facilita também, ao meu entendimento, com que a família comece a ter um olhar diferente e começar a apoiar essa pessoa e junto entrando o papel da equipe para poder somar e resgatar e fortalecer esse vínculo. Quando há pessoas que estão em situação, que estão em situação de rua, e para buscar essa família muitas vezes a dificuldade é maior, a gente tem que acionar aí todo um trabalho envolvendo outros serviços da rede de atenção, como os CREAS, por exemplo, que são centros de referência em assistência social. E quando então nós nos deparamos com essas dificuldades, a adesão ao tratamento torna-se um pouco mais prejudicado, um pouco mais difícil,
Mas quando há o apoio familiar e o apoio social, a chance de sucesso, de recuperação, ela acaba sendo mais alta. É imprescindível isso. Para as pessoas que estão nos acompanhando em casa e que às vezes é dependente químico, alcoólatra ou tem um familiar, e aí sempre tem aquilo que você comentou, né, das dúvidas, as incertezas, o preconceito, mas para quem está nos acompanhando, é possível deixar o vício ou é muito complicado? É possível, com certeza é possível, e a questão da complexidade é complexo no sentido que envolve vários fatores, né? Fator psicológico, emocional, fator, muitas vezes a questão de acometimento físico também, a própria abstinência, o processo de abstinência, o intervalo entre o último uso e as primeiras horas, ela acaba sendo muito complexo no sentido em que há sintomas físicos e sintomas emocionais. Então, uma crise de ansiedade, acometida, por exemplo, de uma dor de barriga, o que é muito comum. Então, há uma soma desses fatores. Então, há dificuldades. No entanto, é plenamente possível quando a pessoa se encontra motivada para mudar a história dela. Junto a isso, muitas vezes, entra-se a questão do apoio medicamentoso. Então, para a pessoa chegar até a Maria de Nazaré, é importante que busque o serviço de saúde, o equipamento de saúde mais próximo da sua residência, né? Então, no caso, Birigui, hoje, um ambulatório de saúde mental é a porta de entrada. Através do ambulatório de saúde mental, a pessoa se apresenta e diz que quer fazer tratamento, quer uma vaga para acolhimento na comunidade terapêutica. Então, isso é importante lembrar. Então, não é bater lá na Maria de Nazaré. Existe um procedimento de saúde, que a pessoa aqui, no caso do Birigui, começa na saúde mental. Outras cidades também têm os seus locais, uma UBS, um CREAS, um CAPS, mas é por ali, aqui em Birigui, saúde mental, que o médico vai avaliar a necessidade e, se houver vaga, vai para o Maná. Exatamente. As portas de entrada são serviços de saúde, especificamente. Outros municípios, como bem você colocou, municípios de menor porte são as UBSs. Então, para quem está assistindo, municípios de menor porte, por exemplo, Coroados, a porta de entrada é a UBS. Cidades de maior porte ou que tenham os CAPs álcool e drogas, como Araçatuba, Andradina, porta de entrada é através dos CAPs. Essas pessoas que chegam por lá, quais as atividades que elas fazem? Existe um período, elas ficam ali ou elas voltam para casa? Como que funciona o dia a dia deste dependente que busca ajuda e consegue uma vaga lá no Maná? Então, o trabalho ele visa garantir direitos e a reinserção social dos usuários, dos acolhidos, daquele serviço. Durante o processo de tratamento, as pessoas participam de atividades que nós denominamos atividades de autocuidado e sociabilidade, que é todo o cuidado com o ambiente. É claro que essas atividades elas são divididas de acordo com a demanda, ou digo, com o perfil de cada pessoa que se encontra. Então, olha, eu me identifico muito em mexer com a terra, então eu quero cuidar da horta. E essa pessoa vai lá cultivar a horta, tal, lembrando que o que é produzido na horta, por exemplo, é para o próprio consumo deles, dos próprios acolhidos. Também existe a questão do trabalho relacionado à espiritualidade, lembrando que a instituição ela acolhe pessoas de diversas religiões, denominações, a gente não há distinção alguma em relação a isso, inclusive se não tiver a religião também vai ser acolhida, né? A gente não tem essa distinção. E é importante se frisar também que muitas vezes a pessoa pensa a origem da instituição, muitas pessoas sabem, é uma origem católica, como outras em outros setores, são espíritas ou evangélicas. No entanto, as pessoas chegam lá para fazer o trabalho de reinserção, conscientização e tratamento relacionado à dependência química. E é isso o que realmente importa, né? E recebem atendimento psicológico individual e em grupo. Também avisamos então a questão do contato, do fortalecimento de vínculos com as famílias
e cursos de capacitação ou qualificação profissional, que no momento, por causa da pandemia, através via EAD, né? Mas nós temos parceria, né, com o Sebrae, por exemplo, já tivemos cursos lá dentro com o Sebrae, com a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos alguns projetos aí através do Conselho de Política sobre Drogas, que está em stand-by, visto a questão da pandemia, mas também temos parceria com a própria Prefeitura Municipal de Birigui, com a oferta de cursos de informática ou auxiliar de cozinha, por exemplo. Então, o trabalho ele envolve sempre a garantia de direitos e a reinserção social. E em um dado momento do tratamento, essa pessoa ela vai para a residência dela e ela permanece por alguns dias e retorna. E isso é feito, então, sempre um acompanhamento dela lá fora também, ela é atendida à distância, né, pelo psicólogo. E também a família também ela é acompanhada para saber como que foi essa saída dessa pessoa, como que foi esse processo de reinserção. Em outras palavras, assim, a gente vai treinando a pessoa, desenvolver habilidades, né, de enfrentamento, habilidades de manejo para prevenção à recaída. O grande problema, creio eu, que deva ser essa recaída, né? Então, tratar para que isso não ocorra é fundamental. E olhando para os voluntários e trabalhadores, como que funciona hoje a casa? São pessoas que recebem, são voluntários, os próprios dependentes que por lá estão cuidam da casa, como que funciona isso? Tá. É assim, a casa ela contém uma equipe, né, contratada via CLT. Nós temos uma parceria já desde 2013 com o programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, que é um programa do governo do estado de São Paulo. E esse programa aqui faz o custeio das vagas desses acolhidos. É claro que quando a gente fala de uma organização da sociedade civil, então nós pensamos numa diretoria que é voluntária, que são pessoas ligadas, são empresários, enfim, são pessoas da sociedade que têm assumem essa responsabilidade, têm esse compromisso de cuidar da retaguarda da casa. O que vem o valor que vem via programa Recomeço, que mantém a alimentação, que mantém o pagamento dos funcionários. Agora, muitas vezes a gente tem que estar sempre pensando na melhoria da estrutura, né? E a melhoria dessa estrutura, ela passa em a gente fazer uma pintura, consertar um forro que está ruim, né? Então, para isso, a diretoria ela se organiza em eventos para levantar fundos para poder fazer essas adequações ou melhorias. No entanto, a pandemia, né, novamente repetitiva, mas tem dificultado muito a questão, tanto o ano passado, que nós temos 2 eventos assim, que são carros-chefe da casa, né? Um deles aconteceria no final do ano passado, na verdade, não tão no final, em setembro, que é um bingo que nós fazemos junto com um churrasco. E sempre no início do ano, mas para média de março, abril, nós fazemos um almoço, o qual inclusive para esse ano havia, então não houve o ano passado, esse ano havia uma perspectiva, na verdade um planejamento para que acontecesse agora no mês de abril, um delivery, mas que diante de toda a situação, muito provavelmente não vai acabar acontecendo, né? Visto a situação crítica que nós nos encontramos nessa crise sanitária. E isso repercute na questão lá das melhorias, daquilo que a gente precisa fazer para oferecer cada vez mais uma qualidade, né, para o acolhimento das pessoas que buscam pelo tratamento. Então, assim, fica até o meu apelo, né, para que se as pessoas que estão nos assistindo, que muitos se identificam com a questão da dependência, muitos têm essa vivência dentro de casa ou conhecem alguém, com certeza. O serviço ele é totalmente gratuito, há uma porta de entrada, como foi colocado. E também, assim, a instituição ela aceita a ajuda, né? Há várias formas de ajudar. Podem entrar em contato no telefone 3642-6261. Tá? O escritório fica na rua Anchieta
438, na Vila Germano. E lá podem ter informações para saber como ajudar, seja em espécie, através de doação, ou seja com alimento ou produtos de higiene, enfim. Todas essas coisas, tudo é bem-vindo. Realmente, você que está nos acompanhando, agora há pouco passou o telefone, o endereço, fica num ponto de referência ali, popularmente a Praça do Bairro Alto, fica ali próximo, né? Para que você possa, quem sabe, ajudar, seja com uma cesta básica, com algum mantimento, produto de higiene e limpeza, que com certeza isso será muito bem-vindo, já que, como o João disse, né, por enquanto festas ou eventos vai ficar para um segundo plano. Você tocou no assunto, aliás, nós falamos várias vezes, pandemia. Isso acaba atrapalhando a questão do dependente químico, essa ansiedade, essa depressão, porque a gente está vivendo num mundo muito conturbado, muito difícil. Até mesmo aquele que bebia passou a beber um pouco mais, aquele que fumava também passou a fumar um pouco mais. Isso também acaba atrapalhando no tratamento e nas pessoas que ainda não buscaram tratamento, João? Sem dúvidas. Na verdade, há uma estimativa de que haja ainda mais um adoecimento relacionado à saúde mental e, de fato, assim, tem se noticiado e a gente enxerga isso, a procura, a demanda tem sido muito grande, as pessoas estão bebendo mais, quem já tinha o hábito de beber, bebem mais, quem não tinha, por depressão ou por ansiedade, acabam muitas vezes fazendo uso, né, do álcool ou de outras drogas. E isso, quando as pessoas já estão em tratamento, para a gente lá dentro é um manejo para toda a equipe. Acho que em tudo a gente está tendo que inovar, né, que aprender. E não diferente é para a gente, para ajudar, para administrar também essa ansiedade que já tem da questão da abstinência, já tem todo o quadro muitas vezes depressivo também relacionado à abstinência. E no momento onde há várias restrições, né? Então, neste momento, especificamente, restrições inclusive para visitas. Eles não podem receber a visita, lógico que existe a comunicação via telefone, WhatsApp, chamada de vídeo, mas o contato físico, nós bem sabemos, né, da real importância, ainda mais para eles que estão no momento de maior vulnerabilidade, de maior carência emocional mesmo. E para aqueles que buscam por tratamento também há dificuldade, porque eu disse no começo que nós temos 30 vagas e 22 ocupadas. Mas então se tem tanta procura, por que não temos 8 vagas ociosas nesse momento? Justamente porque para acolher as pessoas, nós temos que mantê-los em quarentena lá dentro também. Então as pessoas chegam lá, eles vão dormir no espaço separado, eles vão se alimentar no espaço separado daqueles que já estão na casa. Até dar os 15 ou 14 dias. Até dar os 14 dias. Então, a gente não recebe, se fosse hoje, tendo as 8 vagas, quer dizer, nós nem teríamos, porque sempre, quando há uma alta, automaticamente no dia seguinte ela é reposta por atender 40 municípios, né? E nesse momento, por ser de 4 em 4, ou às vezes, na verdade até 4, às vezes 3 ou 2, aqueles que saíram, ficaram uma semana com a família, eles voltam e entram em quarentena. Então tem todo um processo um pouco mais complicado do que antes. Sim, e aí tem demanda, mas a gente tem vaga, tem uma demanda reprimida, mas a gente não consegue acolher todos de uma vez. Entendi. Então a pandemia até nisso acaba atrapalhando o processo para quem está fora, para quem está dentro, para quem quer buscar o tratamento, para quem procurou às vezes a saúde mental, alguma OBS, como você falou, uma referência de 40 municípios, até que a gente possa ter uma segurança, quem sabe, no segundo semestre desse ano, né? Esperamos aí, né? Mas fica assim, para as pessoas, né, que mesmo com todas essas dificuldades, que desejem o tratamento, não desistam, né? Procurem o serviço de saúde, porque dá para iniciar o tratamento via ambulatorial, né, com um acompanhamento psiquiátrico, uma medicação para estabilizar o quadro, para conseguir até sair essa vaga, se assim desejar ir para um acolhimento. Bom, João, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria, você que está no dia a dia com aquelas pessoas, muitas eu tenho certeza que a grande maioria conseguiram se ressocializar, outras infelizmente não, mas para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, né, familiares e dependentes que quem sabe assistindo tem uma esperança, uma luz, qual que é a mensagem para as pessoas que têm um dependente em casa,
um alcoólatra, um dependente químico e aquele que, quem sabe, às vezes sempre falou não para um tratamento ou para tentar voltar a uma normalidade e que às vezes possa ser que tome aí uma decisão de mudar de vida. Para a família, né? Para a família eu digo sempre apoiar, né? Jamais, eu entendo as dificuldades da família, a família adoece de igual maneira, né? Às vezes até mais, mas fica a mensagem para que a família busque ajuda também emocional e evite o julgamento, né? Evite a crítica moral às pessoas. Procurar entender lá como a gente iniciou a conversa, entendendo como uma doença que é crônica, uma doença que é para a vida toda e as pessoas vão aprender, as que desejam tratamento, eu conheço dezenas de pessoas que estão bem, né? Aprender, as famílias aprender a lidar com isso, entender esse contexto da doença e os acolhidos certamente, né, eles vão aprendendo também a lidar com a família depois no pós-tratamento. E aqueles que hoje estão buscando ou que pensam, né, olha, eu tenho vergonha de procurar ajuda, se eu chegar no serviço eu vou ser julgado porque eu vou admitir que eu estou usando muita droga ou bebendo muito. A melhor forma da gente se ajudar é a gente reconhecer. Então, a admissão, né, da perda do controle, a admissão dos problemas, porque ficar fugindo dos problemas, ficar se esquivando, usando mais bebida, mais drogas, só vai empurrar o problema para frente e pior, vai aprofundar ainda mais, né? Então, assim, aqueles que estão vendo e que reflitam um pouco sobre a questão das dificuldades que estão enfrentando, os serviços de saúde não estão para julgar, né? E muito menos o serviço de acolhimento. Então, admita, né, seja sincero consigo mesmo, sincero com um profissional, sincero com um familiar ou com um amigo que possa contar ali nesse momento para solicitar ajuda. E aí, admitindo isso daí, eu diria que já é um primeiro e grande passo para a mudança. E daí para frente é bastante determinação e que tudo dá certo, sim, com certeza. Bom, João, eu quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa, mandar um grande abraço aos funcionários, aos voluntários, às pessoas que fazem parte do Maria de Nazaré e, quem sabe, com o seu apelo, com a sua fala, outras pessoas possam poder ajudar direto ou indiretamente vocês. Tá, ok. Eu agradeço também, novamente, por essa oportunidade, tá? Agradeço a todos também pela atenção e precisando, contem conosco. Obrigado. Maravilha, nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já.